22 de janeiro do ano de 2015. Quantos estão felizes, digam amém. Domingo da vitória, Assembleia de Deus para Atalaias da última hora. Salmo 9, versículo 17. Eles que encontraram, digam amém. Diz assim: os ímpios serão lançados no inferno. Repita, inferno. Mais uma vez, inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus, podemos assentar. Amados, inferno. Inferno é uma palavra forte, não é verdade? Me lembro do sermão de Jonathan Edwards. Quem não conhece, considerado príncipe dos pregadores ingleses, um grande mestre como John Owen, alguém que trouxe o maior sermão assim considerado na Inglaterra, falando sobre uma geração ímpia nas mãos de um Deus irado. Eu ouvi esse sermão várias vezes e é uma coisa forte, irmão. Naquele dia que ele ministrou, pessoas achavam que o inferno ia se abrir e ia engolir aquelas pessoas que estavam em pecado. Dizem que pessoas que estavam com máscaras de carnaval dentro da igreja tiraram as máscaras. Algumas pessoas jogaram carteiras de cigarro no chão. E alguns disseram: pare de pregar porque o inferno vai me tragar. Agora, o que é o inferno? As testemunhas de Jeová dizem que o inferno é uma sepultura, não é isso? E a palavra Sheol, no hebraico, é sepultura. Vem do grego Hades, que também é sepultura, não é verdade? Mas será que o inferno acaba na sepultura? E esses testemunhos desses irmãos que dizem que morreram e foram levados por demônios até o inferno. Nós somos pentecostais, né? Mas o que a Bíblia fala sobre o inferno? Em primeiro lugar, o inferno é um acidente de percurso. Deus, na verdade, não quis que o inferno existisse. A primeira expressão no original para inferno é Aion. Aion quer dizer mundo de destruição. Quando é que a destruição entrou no mundo? Quando o pecado entrou em Lúcifer. Não é verdade? Ele era a extensão do governo de Deus na terra. Por isso que quando Deus compara Satanás, que é o antigo Lúcifer, ele só compara ele com o rei de Tiro, Ezequiel 28, com o rei da Babilônia, Isaías 14, o faraó, Ezequiel 31, não é verdade? Então compara ele com o governante. Ele era o querubim da guarda, ungido, era ele quem regia o coral, porque no dia que Deus criou a obra do pífaro, a obra do tambor, ou seja, a música, foi no dia que Deus criou Lúcifer. Ele era um querubim diferente dos outros. Ele era um ser de 4 faces, na verdade, conforme Ezequiel 10, 4 asas, na verdade. Era um ser poderoso, gigantesco, a terra era um ser místico e mineral. Na verdade, é porque eu ia ter que entrar em áreas profundas da teologia, mas não vou entrar não. Basicamente, a palavra inferno não existia quando Lúcifer era só Lúcifer. Quando ele se torna Satanás, Deus destitui ele do cargo. Olha, você está fora desse cargo. Aí Isaías escreve no capítulo 14, versículo 14 e 15, diz assim: tu que dizias no teu coração, construirei a minha estrela, a minha habitação acima da morada de Deus. E Deus diz: contudo, até o mais profundo do inferno serás abatido. Então ali a expressão Aion, mundo de destruição, tem a ver, porque ele, quando cai, destrói a crosta terrestre, juntamente com os anjos que caíram com ele. Na verdade, não foi tanto uma queda, irmão. A gente pega Apocalipse 12 e pensa que houve uma guerra entre Miguel e Satanás. Aquilo ali era na época do Cordeiro. Quando Cristo fala que viu Satanás cair como raio, é que ele não exerce mais poder nenhum nos ares. Então, olha só, quando ele é destituído, Deus manda dilúvio na terra, como fez na época de Noé. Aquela nação diluviana fica debaixo d'água. E a expressão
que o Espírito movia-se sobre a face das águas, porque o Espírito Santo estava selando esses anjos dentro daquilo que era a primeira expressão de inferno. Eles não podiam fazer nada, estavam selados dentro das águas. Quando Deus resolve dar vida à terra, quando Deus cria o homem e a mulher, nós já sabemos da história, o diabo engana eles, a expressão inferno agora é outra. Se chama agora convivência com o diabo. A expressão aion agora é ter o diabo dentro da natureza do homem. Aí Pedro escreve no capítulo 2, verso 4, falando que Deus reservou ele as cadeias de escuridão, não é verdade? Porque eles pecaram. Mas agora Paulo entra, Efésios 2:2, espírito ou potestades que atuam na vida daqueles que são filhos da desobediência. Se você pega uma pessoa, irmão, que fica num culto como esse até o final, ele tem coragem de continuar ouvindo louvores, ele tem coragem de até ouvir mais pregações. Mas se ele sai de lá de uma micareta e entra aqui, ele não fica aqui nem minuto. Porque a potestade das trevas dentro dele é como nós. Você quando ouve uma música sertaneja do mundo, que ouve aquela imoralidade, aquilo incomoda você, porque o espírito que está em você não concorda com a imoralidade que está no mundo. Até certas palavras. Como, por exemplo, o pastor Jorgeval, ele é hoje, antes ele era feiticeiro, quando ele estudou a palavra ficar, que é muito usada no mundo, existem mais de 2.000 demônios dentro dessa palavra ficar, que ela não tem a ver com matrimônio. Então, irmãos, o inferno agora é a terra. Agora os homens não adoram Jeová. O homem levanta uma torre de Babel, o homem cria imagens de escultura, e se você for olhar, tem desenhos animados, palavras de novela, coisas que estão nos filmes, você percebe Satanás falando. Alguém fala assim, olha, isso aí é coisa do diabo, isso não é nosso não. Porque tem coisas, irmão, que são tão macabras. Eu ouvi uma discussão esses dias de um crente com uma certa pessoa que não queria comprar, se não me engano, alguma coisa que ele estava vendendo. O crente falou assim, esse crente devia estar endemoniado, olha, guarda o seu dinheiro para você comprar o seu caixão, para quando você ir para o inferno, você levar todo o seu dinheiro. O diabo na boca, diabo lá e diabo cá. Então, irmão, o que eu quero dizer para vocês? A palavra inferno existe. Mas vem cá, onde fica a explicação dos adventistas e a explicação das testemunhas de Jeová? Eles pegam o capítulo 9, por exemplo, de Eclesiastes, e vai falar para você que para um lugar onde nós vamos depois da morte, não há indústria, não há sabedoria, o seu ódio e toda a sua inveja perece. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos, porque esse tipo de gente visita nossas casas e você tem que ter argumentos para combater. Olha só, versículo 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos procede o mesmo, também o coração do homem, dos filhos do homem está cheio de maldade. Olha aí, o mundo há, destruição. E há desvarios no coração enquanto vivem debaixo, depois vão aos mortos. Olha só. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Olha só, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança dele. Olha só, também o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Para quem Salomão está falando? Ele está fazendo um paradoxo entre vivos e mortos. Mortos não recebem salário, mortos não têm barriga para encher, mortos não pagam pensão, mortos não têm nome sujo no SPC, mortos não procriam, não sentem vontade de casar, mortos não têm ódio, porque o corpo deles está inerte ali. É igual, por exemplo, muita gente que coloca oferenda para gente morta, acende vela para morto, isso é errado. Então Salomão estava falando, para onde nós vamos não tem indústria. Para onde nós vamos é um lugar espiritual. Entendeu? Lá você, com certeza,
certeza vai ter lembranças. E aonde entra aqui São Lucas 17, que é a base da nossa meditação. Jesus falando assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, e de linho fino, finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas por toda a porta daquele rico. E desejava, verso 21, saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lamber as chagas. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que é que temos aqui? O inferno é um lugar espiritual. O rico, quando ergueu os olhos, depois de deixar essa vida carnal, ele estava em tormento. Chamas ardentes queimando ele. A expressão aqui para o inferno é Tártaros, que quer dizer partes mais baixas da terra. Ele desceu. Naquele tempo, existia o seio de Abraão, que hoje não tem mais. Jesus Cristo levou todo mundo, por isso que Paulo fala que ele desceu ao cativo, ao cativeiro. Pedro fala que ele pregou os espíritos em prisão, não é verdade? Então vamos colocar aqui o abismo, seio de Abraão e aqui o inferno. Quem estava no inferno via quem estava no seio de Abraão. E outra coisa, olha só, a primeira realidade do inferno é que ele é um lugar espiritual. Ninguém vai para o inferno como Salomão falou. Você não vai de carne e osso para o inferno. Tem até alguns desenhos aí que mostram pessoas que vão para o inferno em vida. Não tem como. É um lugar espiritual. Ou seja, um lugar de tormento eterno. E clamando disse: Pai Abraão, olha só, quem era esse que estava falando aqui? Esse rico, com certeza, era um judeu. Esse rico hoje seria um crente, que como o pastor leu aqui, era um crente de Laodiceia, um crente vomitado da boca de Deus. É um homem que conseguia identificar Abraão. Ele olhava e via Abraão e ainda via Lázaro. Ele viu o mendigo que comia das migalhas que ele colocava. Isso fala que o inferno é um lugar para grandes, para pequenos, principalmente para esses pastores que vendem, tem um que está vendendo aí relógio da bênção incessante dentro da igreja. O que diz 2 Pedro 2, verso 3? Que há condenação para isso. Mas, irmão, em tantos milagres, muito milagre ali é mentira, muito milagre ali é porque chegou o tempo do milagre. É como no nosso meio. Então você, irmão, não precisa ir lá para outra igreja para receber milagres, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Então, olha só, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Um adventista vai falar: isso é uma parábola. Porque em Eclesiastes 12, 7 diz que o espírito volta ao Deus que o Deus não é, e a carne volta ao pó como era. Como é que você entende isso? Uma das expressões de espírito é fôlego, hálito, ruach, no hebraico. Então o fôlego, a composição de Deus, volta para Deus. Mas a sua alma, a sua consciência, o seu ser maligno, que não serviu a Deus, descem ao inferno. Fique tranquilo, irmão, porque missa de sétimo dia não tira ninguém do inferno, e muito menos mantém o purgatório, porque não existe. A Bíblia não mostra purgatório no meio do abismo, então não existe purgatório. Uma vez uma senhora estava falando de nós evangélicos, não porque os evangélicos cobram dízimo, porque os evangélicos fazem campanha para encher o bolso de dinheiro. Eu falei: você sabe onde começou o negócio dentro da igreja? Na sua igreja. Se
simonia, venda de carros sagrados. Os padres chegavam assim, ó, estamos vendendo aqui, ó, o seguinte, cada moeda que cai no gasofilaço é uma vida que sai do inferno. Eles pegavam gravuras de pessoas que estavam queimando lá. O arcebispo queimava a mão na chama, assim, mostrava, ó, é assim que a pessoa fica quando vai para o inferno. Irmão, e quantas pessoas hoje em dia são assim, irmão? São pessoas que se deixam levar por religiões. Vou sair dessa religião porque vai que eu vou para o inferno. Irmão, religião não salva ninguém. Você tem que ter a sua vida ligada a Deus. Lázaro era o tipo do crente hoje que precisa de salário mínimo, que anda de Fusca ou anda a pé, que hoje em dia já prega o evangelho. Se você não tiver prosperidade, você está em pecado com Deus. Quem é que está no inferno aqui? É aquele que viveu no luxo. Não estou dizendo que rico não pode herdar o céu, mas hoje em dia o evangelho que se prega é que se você não for próspero, você vai para o inferno. E olha só, lugar de tormento. Verso 25. Porém Abraão, filho, disse, filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Ou seja, depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Então não adianta, irmão, quanta gente que já morreu, crente fazendo campanha. Jesus, tira do inferno. Tem uma igreja aí que batiza a pessoa morta. Batiza. Pega o moço e fala, te batiza em nome de Jesus Cristo. E lá eles batizam em nome do fundador da igreja dele. Não, quantas heresias. O que você tiver que fazer de bem, ou de bem principalmente, ou se casar, ou fazer o que for, faça enquanto você tem vida. Se você tiver que servir a Deus, sirva com sinceridade enquanto você tem vida, porque no último instante você pode não ter chance. E é para o inferno que muitos vão. Lugar de tormento, foi o que Davi falou. Sabe por que o rico foi para o inferno e Lázaro não foi? Aí outra realidade sobre o inferno. O lugar de memórias tristes de pessoas que se esqueceram de Deus em vida. Na lei de Moisés, Deuteronômio 8, 11 diz, ausenta-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, ou seja, da sua lei, dos seus mandamentos. Na dinastia Medo-Persa, quem passasse do limiar para cá poderia morrer. E hoje tem crente, irmão, que ele passa da linha para cá toda hora. Nós vamos respeitar os limites que a lei de Deus ordena que a gente tenha que respeitar. Há momentos na nossa vida que dá vontade da gente matar a pessoa, da gente jogar tudo pro alto, da gente esquecer do evangelho. Já aconteceu isso na minha vida. Dizimista fiel, um homem que procurava emprego todo dia, uma pessoa que procurava ser fiel a Deus, e vê o ímpio, casado com filho, apontar, você é incompetente. Um homem que não servia a Deus, que dava até ódio, só olhar para a cara dele, dizer, eu tenho mais Deus comigo do que você. Olha a situação que você vive. Vendedor de picolé, eu tenho profissão. E você se esforça, tem profissão, e Deus fecha a porta. Sabe o que Deus está fazendo? Testando você. A Bíblia fala, irmão, que o inferno é lugar de pessoas que vão se lembrar, que se esqueceram de Deus em vida. Não foi isso que Davi falou no Salmo 9, 17? Deus lançará no inferno os ímpios, inimigos de Deus, e as nações que se esquecem de Deus. Quantos crentes, irmão, que vão sair daqui e vão se esquecer desta mensagem? E se não se converter no inferno, vai se lembrar desse sermão. Vai dizer, eu tinha que ter aplicado o que o pregador falou, mas eu esqueci como sempre fiz. Imagina alguém que dirige no trânsito e está a 160 km por hora, e ali está dizendo, não ultrapassar. Aí ele fala, não quero saber disso não, ele ultrapassa. E o que é que acontece? Vem um caminhão de contra ele. Morre. Irmão, todas as pessoas que se esquecem de tomar um remédio na hora certa, pode cair epilético no chão.
ou pode sofrer algum problema. Então nós, quando nos esquecemos de Deus, podemos cair no inferno. Olha só, ele disse ele, roga-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha só, que me mandes, ó, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não tenham também parte nesse tormento. Está falando, ressuscita Lázaro, para ele evangelizar. Olha o que Abraão falou. Eles têm Moisés e os profetas para ouvir. Seja Moisés, a Bíblia, profetas, pastores que hoje pregam a palavra. Sim, meus queridos, no final desse trecho aqui no verso 31, Abraão diz assim, olha, ainda que um dos mortos se levantasse e fosse tentar evangelizar, tampouco se converteria. O mundo que nós vivemos, irmãos, é um mundo de pelo menos mais de 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho. E se elas morressem agora, iriam encher o inferno. Irmãos, vamos pensar nisso, que estamos em débito com Deus, que precisamos evangelizar e ter preocupações para que essas pessoas não desçam ao inferno. A crente, irmãos, que eles estão na igreja, igual conheço uma senhora que mora aqui em cima, que eu não vou falar a igreja dela, ela parece uma assombração na rua, que Deus me perdoe. Ela vê as pessoas assim, e sai andando, não porque eu não posso pecar, porque eu não posso pecar. Ai, marido, fica aqui, que tem um homem ali, eu posso pecar, ele pode me cobiçar. Crente, irmão, que vai para o mesmo inferno que o ímpio. No inferno, os ímpios covardes vão olhar para ele, a senhora aqui, mas a senhora era tão crente. Nossa, eu nem gostava de sentar perto de mim no ônibus, na verdade. Oh, meu Deus! Quem é a população que vai para o inferno, irmão? Apocalipse 21, 8. Aos tímidos, covardes. Pessoas que não têm coragem de testemunhar Jesus onde está, nem de entregar um boleto a ninguém. Tem medo de conversar com gente endemoniada, tem medo de passar perto de obra de macumbaria, tem medo, porque ele anda tão em pecado que, se ele for pregar para uma pessoa do mundo, o demônio vai manifestar e vai dizer, você não pode pregar para mim. Tem medo. Esses são os primeiros que irão para o inferno. A segunda expressão para a palavra inferno é Geena. No livro de Jeremias 19, você vê ali, Vale dos Filhos de Inom. Era uma comparação do inferno, lugar onde eles queimavam lixo. E é isso que vai acontecer quando a igreja for embora, morar com Cristo, depois dos 1000 anos, não é isso? A terra será destruída. Por quê? Porque as nações de Gog e Magog vão se levantar contra o Senhor, fogo desce do céu e queima esse lugar. E onde será o lago de fogo? A própria terra. Aí cumpre o que Pedro fala, 2 Pedro 3:13, que os elementos ardendo se desfarão. Aí vai desde Caim até o último ímpio que se levantou contra Deus. Se lembrarão que ouviram o Evangelho. Igual, por exemplo, estou gravando essa mensagem, vai para a internet. Se lembrarão que um pregador colocou lá o tema, e ele disse, eu não quero isso, eu quero ouvir música sertaneja. Se botasse uma mulher linda com as pernas de fora, eu olhava. Se mostrasse ali uma fofoca do momento, eu lia. Mas como é uma pregação, não quero ouvir. O inferno é lugar de feiticeiro. E quando eu falo feiticeiro, não é aquele pobrezinho que fica botando e fica colocando a guitarra no meio da encruzilhada. Estou falando de falsos pastores que vêm para o Brasil, vêm em programa nacional e fala assim, semeia R$900 na minha missão. E toda a profecia que Deus profetizou para a tua vida vai acontecer. Aí um monte de gente semeia R$900 e não acontece nada. Manipuladores. A Bíblia fala dos adúlteros. Os adúlteros também herdarão o inferno. Pessoas, irmãos, que não controlam o seu olhar. Pessoas que cobiçam eles, elas, homossexuais, vários sodomistas também.
que no meio dos sodomitas dizem que acontece milagre. E se acontecer é o diabo que está operando. O inferno é lugar de assassino. E quando eu falo assassino, não falo só o traficante que acabou de matar um rapaz ali, não. Estou falando de países que aceitam a eutanásia. A palavra eutanásia vem de duas expressões. Primeiro, thanatos, que quer dizer morte. Morte assistida. Tem também a ortanásia, ou seja, morte correta. Vamos matar ele, porque não tem mais jeito, pessoas que já não tem mais fé no milagre. É um lugar de mulheres que matam crianças, porque não querem o filho, não querem gerar ele, então mata ele, porque eu vou passar vergonha na igreja. Enfim, meus queridos, o inferno é lugar para pecadores, e os primeiros que vão entrar são falsos crentes. Se você pega Apocalipse 22, 15, a Bíblia diz, os cães, depois dos feiticeiros, o mundo religioso vai para o inferno primeiro. Primeiro são aqueles que voltam a pecar, os que vomitam o pecado. Jesus me perdoa, Jesus. Eu não vou botar maconha na minha boca mais não. Aí na primeira esquina, bota maconha aí, R$5. Peraí, deixa eu guardar a Bíblia aqui, que acabei de vir da igreja. Dá duas aí. Adúlteros dentro da igreja. Enfim, irmãos, são essas as pessoas que descerão ao inferno. Medite Apocalipse 22, 15, Apocalipse 21, 8. Para vocês verem a classe de pessoas que descerão ao inferno. Serão muitos. Agora, vamos fazer como Judas recomendou. Vamos evangelizar e orar por eles, para que possamos arrebatá-los do fogo. Quando ele fala fogo ali, ele fala do inferno. Um lugar, irmão, incrivelmente triste. Um lugar onde as pessoas vão ranger dente. Um lugar onde Jesus falou que o bicho não morre. Um lugar onde a praga não cessa. Imagino que vai ser um lugar deformado, de pessoas deformadas. De pessoas, irmão, só por exemplo, você sofre um acidente aqui, rala o braço, rala o joelho. Você usa algum método, alguma pomada, e logo outro, passa, um tempo cicatriza. Mas no inferno, aquilo será eterno, porque o seu corpo lá também será um corpo espiritual. Deus não quer isso para você. É por isso que Deus, irmão, tem, não vou dizer tardado, mas tem estendido o tempo para que as pessoas se arrependam. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Sempre até nas redes sociais esses dias mandaram para mim a foto de um rapaz com a cabeça explodida. O diabo tira a vida todos os dias. Nós, como crentes, devemos, irmão, nos preocupar tanto com o evangelismo, tanto com as orações. Quero fazer menção do nosso irmão Robson, que sentiu de me dar uma gravata. Eu falei, vou levar para uns garotos que eu estou ajudando ali um projeto de recuperação, o Poço de Bethesda. Então, alguns lá já estão virando obreiros. Então, irmãos, temos que nos preocupar, parar de preocupar em juntar dinheiro na poupança, parar de pensar em comprar lote, e pensar, irmão, em evangelizar e tirar a vida das drogas. Tirar a vida do alcoolismo. Muitos deles não vão ouvir, mas você tem que pregar, porque é mandamento. Ezequiel 33, a Bíblia fala o quê? Que se o atalaia toca a trombeta e eles ouvem, mas não se arrependem, o sangue cai em cima deles. Mas se você não toca a trombeta, vendo que o inferno está chegando, Deus, ele vai morrer na ignorância, mas nós seremos culpados. Então vamos pensar, irmão, que se não evangelizarmos, e se não convidarmos pessoas para a igreja, e procurarmos testemunhar, seremos os primeiros a descer ao inferno. Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus por essa mensagem. Foi uma mensagem dura, mas foi essa. Está bem próximo da vinda do nosso Salvador. Já está se cumprindo tudo que Jesus falou. Os homens
violência, peste e prostituição. Está se abrangindo e tomando conta da nação. Jesus, antes de subir para os seus discípulos, ele disse assim: quando tudo isso acontecer, é o começo do fim. Não há mais tempo pra pensar. Se apegue com Jesus agora. Ele pode te libertar, te abençoar, te dar vitória. Está chegando o grande dia, irmão, de Jesus buscar sua igreja. Garanta já sua salvação. Lá no céu não existe choro e nem tristeza. Contra reino e nação, contra nação. Falsos profetas enganando milhares de irmãos. Jesus, antes de subir para os seus discípulos, assim falou: que esses são os sinais da vinda do Cristo Rei Salvador. Não há mais tempo pra pensar. Se apegue com Jesus agora. Ele pode te libertar, te abençoar, te dar vitória. Está chegando o grande dia, irmão, de Jesus buscar sua igreja. Garanta já sua salvação. Lá no céu não existe choro e nem tristeza. Não há mais tempo pra pensar. Se apegue com Jesus agora. Ele pode te libertar, te abençoar, te dar vitória. Está chegando o grande dia, irmão, de Jesus buscar sua igreja. Garanta já sua salvação. Lá no céu não existe choro e